E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das mudanças políticas e espirituais mais fascinantes da história antiga. Pensa só, como Israel deixou de ser uma confederação de tribos independentes, meio que cada um por si, para virar uma monarquia super centralizada. E o nosso grande foco aqui vai ser o rei Saul, o cara que inaugurou tudo isso. A história dele é, sem exagero, um verdadeiro estudo de casos sobre poder, liderança e um declínio espiritual trágico. É muita coisa para desbravar, então vamos lá. Para a gente realmente entender o peso dessa virada, basta a gente refletir sobre essa exigência que o povo fez. Constitui-nos, pois, um rei sobre nós, para que nos julgue como tem todas as nações. A galera estava simplesmente exausta daquela instabilidade toda, sabe? Mas preste atenção, isso não foi só uma manobra política ou uma reforma administrativa. Foi uma ruptura espiritual gigantesca. Na prática, eles queriam trocar o governo direto, porém invisível de Deus, por algo que eles pudessem ver e tocar. Estruturas humanas, pragmáticas, iguaizinhas às dos países vizinhos, eles criam aquela sensação de segurança palpável, custe o que custar. E para organizar nossa jornada, o roteiro é bem direto. 1. A transição para a monarquia. 2. O início promissor de Saul. 3. Os erros espirituais do rei. 4. Consequências do poder centralizado. E por último, 5. O legado de rei Saul. Entrando na nossa primeira parte, a transição para a monarquia. O clima daquela época, gente, não era nada tranquilo. Muito pelo contrário, era um caos total que marcou o fim do período dos juízes. A terra estava fragmentada, cheia de rivalidades internas e passando por uma crise religiosa tão profunda que o povo estava literalmente clamando por novas lideranças. O contraste entre esses dois momentos históricos é sensacional porque mostra o fundo do poço e depois a virada. De um lado, a gente tem a crise sob o sacerdócio do Eli, lá em Silo. Os filhos dele corromperam tudo, o que levou à perda da Arca da Aliança e à ruína do santuário. Um desastre. Mas aí, do outro lado, entra o profeta Samuel, puxando um reavivamento fortíssimo em Misapa. A grande sacada que a gente precisa tirar daqui é que a verdadeira segurança de Israel não vinha de usar símbolos sagrados como se fossem amuletos mágicos, mas sim de um arrependimento real e de fidelidade. Era isso que trazia as vitórias divinas. E quando a gente compara os dois sistemas de governo lado a lado, a diferença é brutal. No modelo antigo de tribos, a coisa toda era descentralizada. Os líderes só eram levantados temporariamente durante as crises, o que forçava todo mundo a depender totalmente de Deus. Agora, a monarquia é o extremo oposto, traz um poder centralizado permanente. Oferece sim uma estabilidade visual, mas o preço é bem alto. Exércitos fixos, impostos pesados e ter que se submeter a um rei humano que, convenhamos, é falho. E é aí que o profeta Samuel entra como a voz da razão. Ele listou tintim por tintim a fatura que ia chegar com essa centralização toda. O alerta dele foi claríssimo. Olha, os jovens vão ser recrutados à força, o Estado vai pegar as melhores terras e colheitas, os tributos vão explodir e vai ter trabalho forçado sim. Mas o risco principal, Israel corria o risco de perder a sua identidade única como povo da aliança. Mesmo com essa lista assustadora de consequências, o medo dos filisteus falou mais alto, e a nação bateu o pé, ignorando os avisos e exigindo um rei. O que nos leva à nossa segunda parte, o início bem promissor de Saul. É super interessante ver como a escolha do primeiro rei mistura tanto uma direção divina clara quanto um pragmatismo humano purinho. Bom, e eis o escolhido, Saul, da tribo de Benjamim. Ele tinha uma presença física que impunha um respeito imediato. A história faz questão de destacar que ele era alto e imponente, literalmente o garoto propaganda que o povo imaginava para um líder militar forte. E a chegada dele ao poder foi confirmada 2 vezes. Primeiro, uma unção particular guiada por Deus através de Samuel. E depois, uma escolha pública num sorteio durante uma assembleia em Mispa. Basicamente, foi o jeito de mostrar que a monarquia estava nascendo com o selo de aprovação divina, mas também com o total apoio da multidão. E olha, no começo a coisa engrenou muito bem. A largada do reinado de Saul foi marcada por uma energia militar absurda, que realmente trouxe uma paz nas fronteiras que eles não viam há tempos. Ele conseguiu unificar aquelas tribos que antes viviam separadas num exército de verdade. O resultado? Derrotaram os amonitas logo de cara e depois emplacaram vitórias contra ameaças crônicas como os filisteus em Micmas, além de campanhas contra moabitas e edomitas. Ele parecia ser a resposta perfeita e absoluta para aquele desejo de segurança que o povo tanto queria. Mas chegamos na nossa terceira parte, os erros espirituais do rei. Porque chegou um ponto onde todo aquele sucesso nas batalhas simplesmente não conseguia mais esconder uma desobediência profunda e falhas espirituais bem graves.
Se a gente observar a cronologia da coisa, a queda de Saul é como uma bola de neve, uma aceleração ladeira abaixo impressionante. Mostra a incapacidade total dele de governar debaixo da autoridade divina. Tudo começa lá em Gilgal, com uma impaciência enorme onde ele resolve fazer o papel de sacerdote, assumindo uma função que não era dele. Depois, no meio do caminho, veio uma desobediência direta quando ele poupa os despojos dos amalequitas. Mais pra frente, ele gasta toda a energia dele numa perseguição completamente obsessiva atrás de Davi. E os dias finais? Um desastre absoluto, quebrando de vez a lei ao consultar uma médium em Endor e terminando com uma morte trágica no Monte Gilboa. E detalhe, esses erros não aconteceram do nada. O pedágio psicológico desse afastamento de Deus foi pesadíssimo. Saul foi sendo consumido por uma insegurança tremenda e um pânico do que as pessoas iam pensar. E quando o jovem Davi começou a se destacar como um herói super leal, em vez de Saul ver isso como algo bom para o reino, ele foi tomado por uma inveja violenta. As tentativas paranoicas e obsessivas dele de eliminar Davi acabaram corroendo totalmente a capacidade lógica e moral dele de liderar a nação. O que nos empurra para a quarta parte: as consequências do poder centralizado. Porque os fracassos do rei, pessoal, não ficavam trancados dentro dos muros do palácio. As falhas do Saul escorreram e atingiram em cheio a vida cotidiana e a segurança espiritual de toda a sociedade. E aqui a gente bate no ponto-chave. Na época dos juízes, se uma tribo fazia besteira, o problema e o julgamento meio que ficavam isolados ali. Mas com a monarquia, essa centralização de poder significa que a falha espiritual e política de uma única pessoa agora colocava toda a nação em risco. A instabilidade vinha para o país inteiro. O destino de milhares de pessoas passou a depender única e exclusivamente das escolhas de um só líder falho. Lembra daqueles avisos duros do Samuel? Pois é, viraram uma realidade nua e crua. O enorme aparato estatal começou a engolir os recursos das famílias. Era cobrança constante de tributo, parte das colheitas sumindo, os jovens sendo arrancados de casa direto para a guerra e a perda dramática daquela liberdade original das tribos. E o pior, quando o rei tentava manipular o culto sagrado só para tirar vantagem política ou militar, aí sim toda a proteção espiritual da nação ia pelo ralo. Chegando na nossa reta final, parte 5, o legado de Rei Saul. É a hora de a gente colocar na balança todas as realizações políticas dele de um lado e a ruína espiritual absoluta do outro. E o saldo disso tudo é um legado profundamente ambíguo. Se a gente olhar só para a política, não tem como negar o cara atingiu marcos históricos enormes. Ele realmente inaugurou a instituição do Exército Permanente, fez as primeiras alianças diplomáticas e uniu as tribos sobre a mesma bandeira, foi um feito e tanto, mas a teimosia dele, aquela recusa constante em confiar em Deus e seguir suas diretrizes, definiu o fim desastroso dele no Monte Gilboa. No fim das contas, a ruína de Saul acabou sendo a rampa de lançamento para que uma nova liderança assumisse o controle, e aí entra a figura de Dali. O que deixa a gente com uma provocação bem forte, algo que ressoa desde aquela época antiga até os nossos dias. Toda essa história de Israel, passando de tribos livres para a primeira monarquia, escancara uma tensão que simplesmente não envelhece. Será que a verdadeira segurança, a base de uma sociedade sólida, vem de construir exércitos enormes, estruturas políticas blindadas e alianças supervisíveis? Ou será que ela mora, na verdade, numa fidelidade inabalável a princípios muito maiores? É uma reflexão em tanto para a gente pensar no mundo de hoje. Esperamos que essa nossa análise tenha ajudado a organizar e entender a fundo essa transição monumental. Um grande abraço a todos e até a próxima explicação.